Com o enorme desenvolvimento econômico, né, durante esse período, houve também o desenvolvimento das cidades. Elas se tornaram mais modernas. O que modernizou na região norte foi a extração do látex, né? O látex gerou aí muito lucro, né, para essa região. No sudeste foi a construção de centros urbanos que receberam luz elétrica, telefone. E o antigo bonde, que antes era puxado por burros, ele foi substituído por bonde elétrico, que foi um marco naquela... Durante a República Oligárquica também, né, a imigração, as pessoas que vinham de outro país para o Brasil continuou bem intensa. Eles vinham principalmente da Europa. O que eles queriam aqui? Eles queriam trabalhar nas fábricas como operários ou trabalhar nas lavouras, né, nas plantações. Depois de algum tempo que eles foram para as fábricas, né, em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Com esse aumento da população, o custo de vida ficou mais caro. Então, o preço das habitações também subiu. E como não havia acomodações para tantas pessoas, diversos trabalhadores passaram a morar em habitações coletivas, né, que era instalada nos casarões das famílias ricas. Essas habitações eram chamadas de cortiços. Você acha que esse período da República Oligárquica ficou assim, uma paz eterna? Não. Houve também grandes conflitos sociais. Porque, apesar de mudar a forma de governo, a condição de pobreza em que a maioria da população vivia continuou a mesma. Então, não houve grandes mudanças para eles. Entre os conflitos aí, nós temos o contestado. O conflito do contestado, que foi de 1912 a 1916. O seu principal motivo foi a cessão de terras à empresa Brasil Royal Company, que construía uma estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul. Parte das terras concedidas pelo governo entre Paraná e Santa Catarina, no entanto, era habitada havia muito tempo e seus moradores foram expulsos do local. Esses moradores se organizaram e lutaram contra as forças do governo federal em vários combates, até o último reduto, rebelde, ser destruído. Em 1916, terminou o confronto, que ficou conhecido como Guerra do Contestado. Do Sul. Temos também a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, que foi entre 1896 e 1897. O líder religioso Antônio Conselheiro, acompanhado de um grupo de sertanejos pobres, formou um pequeno povoado na região de Canudos, no interior da Bahia. Eles se opunham à opressão dos coronéis sobre os sertanejos. Aos poucos, o povoado passou a agregar simpatizantes de várias regiões, chegando a reunir 30.000 pessoas. O governo, pressionado pelos coronéis, considerou o povoado de Canudos uma afronta à República e enviou expedições militares para contê-lo. Os sertanejos resistiram a muitos ataques até o povoado ser totalmente destruído. Conflito no campo. Agora vamos ver os conflitos urbanos. A primeira dela, que foi um marco, e é um marco até hoje, chama-se a Revolta da Vacina, acontecida em 1904. A Revolta da Vacina aconteceu no ano de 1904, no Rio de Janeiro. Os problemas de infraestrutura se agravaram com o aumento de cortiços, e como consequência, as doenças também se espalharam mais rapidamente. Por iniciativa do médico Oswaldo Cruz, foi aprovada uma lei que tornava obrigatória a vacinação contra a varíola. Assim, grupos encarregados de promover a vacinação entravam nas casas, acompanhados de policiais, e vacinavam os moradores à força. Em novembro de 1904, a população se rebelou contra a medida. Bondes foram queimados, lojas saqueadas e postes de iluminação depredados. O governo enviou tropas às ruas para conter a revolta. Várias pessoas foram presas e a vacinação foi mantida. Eles vacinavam os moradores à força. Por que vacinavam os moradores à força? Porque não tinha um meio de comunicação com a população. A população não era informada que aquela vacina poderia fazer bem para ele, como é nos dias atuais.
Então, a falta de informação causou a revolta. Depois de tudo isso, veio a revolta da Chibata, que aconteceu em 1910. A revolta da Chibata aconteceu no ano de 1910. Um conflito que ocorreu no Rio de Janeiro e envolveu marinheiros descontentes com o valor dos soldos, a má alimentação e os castigos físicos na marinha. A rebelião se deu no dia 22 de novembro de 1910, quando Marcelino Rodrigues levou 250 chibatadas, chegando a desmaiar. Vários navios foram tomados pelos marinheiros rebeldes, que ameaçam bombardear a cidade caso suas exigências não fossem atendidas. Após 4 dias de revolta, o presidente Hermes da Fonseca decretou o fim dos castigos físicos. Apesar disso, assim que os rebeldes se entregaram, seus líderes foram presos. Depois houve a Greve Geral de 1917, que aconteceu em São Paulo. Greve Geral de 1917 aconteceu em São Paulo, que concentrava a maioria das grandes fábricas. Cerca de 40 mil operários aderiram ao movimento grevista de 1917, que se alastrou por outras cidades. Eles lutavam por aumento salarial, jornadas diárias de trabalho de 8 horas, pagamento de hora extras e descanso remunerado, além da proibição do trabalho infantil e o fim do trabalho noturno para mulheres e menores de 18 anos. A greve foi reprimida de forma violenta pela polícia.